Olá pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar se os marxistas estão com a verdade, se eles têm a razão. Antes de começar o vídeo, não se esqueça, participe da campanha do engajamento, isso é muito importante. Então curte, compartilha, comenta, indica o vídeo para outra pessoa, compartilha em grupos, isso ajuda muito. Se inscreve, ativa o sininho, isso vai ajudar demais. Se puder, chega junto também na contribuição financeira do canal, tanto nas contribuições mensais através do Apoia-se, que tem a partir de todos os valores. Chega aqui, o link está aqui na descrição, ou doa qualquer valor também, quando você puder, quantas vezes você quiser, aqui no Pix, que o QR Code está aparecendo na tela e a chave também está na descrição se o QR Code der problema, beleza? Vamos embora pro vídeo. Bem, pessoal, o vídeo de hoje ele tem um intuito de trazer um outro lado de um incômodo que eu tenho dentro da esquerda radical, principalmente dentro da produção digital da esquerda radical. Claro que a esquerda radical ela é muito plural, que bom que ela é muito plural, né? Às vezes a gente quer que seja tudo muito homogêneo, né? Um exército de trotskistas, um exército de stalinistas, um exército de ecossocialistas, um exército de marxistas-leninistas. Para mim é o contrário. Quanto mais plural e que essa pluralidade seja produtiva, hoje, infelizmente, é uma pluralidade improdutiva, quanto mais uma pluralidade produtiva, melhor. Porque assim se constitui o marxismo. O marxismo, ele não tem uma leitura do que é o marxismo. Existe o marxismo gramsciano, o marxismo de Rosa Luxemburgo, o marxismo de Lenin, o marxismo Althusser e diversas outras formulações do marxismo que têm suas contribuições, seus defeitos, e isso não significa que é apenas uma queda hermenêutica, né, de qualquer interpretação do marxismo vale. Não é qualquer interpretação que vale. Existem limites para leituras, fronteiras que não podem ser ultrapassadas, que estão dadas no próprio texto, pelo próprio texto. Mas também existe no próprio texto abertura para diversas interpretações. Se é assim, existe algo como o marxismo ser o detentor da verdade, da razão, da capacidade dele ser o único método possível de trazer algum grau de verdade sobre a realidade? Isso eu vejo aparecendo muito em vários influenciadores marxistas, da bolha comunista, né? Que tem muito esse discurso de que nós temos a verdade é muito importante, a verdade, a razão, o marxismo é a ciência imortal do proletariado, oh meu Deus do céu, é a verdade revelada via crucis para o real e para o absolutamente verdadeiro. É o marxismo, né? Claro, estou aqui exagerando bastante, né, na retórica, propositalmente, para você ver um pouco como esse discurso se assemelha com outros discursos, ainda que de uma forma científica. O ponto é que, ao meu ver, esse tipo de leitura coloca o marxismo quase como uma linha direta para a verdade, como a verdade, né? Como sendo quase que uma conexão. Sendo marxista, logo, automaticamente estou muito próximo da verdade, eu estou ao lado da verdade. Basta eu me aprofundar no método marxista que logo estarei com a verdade. E isso, ao meu ver, em última instância, é anti-marxismo. É o oposto do marxismo. O marxismo não tem nada a ver com isso. E isso tem muito mais que ver com um certo tipo de percepção pré-marxista de razão, de perceber a razão como um grande telos para a verdade, como uma linha direta, sem obstáculos, sem questões, sem nenhum tipo de trato desse apanhado que nós fazemos da realidade para poder aprender algo de verdadeiro dela. Por outro lado, ela também tem um problema e também é, a meu ver, antimarxista no sentido político, caindo em certas concepções iluministas, né? De um marxismo certamente muito influenciado pelo iluminismo, e o marxismo é influenciado pelo iluminismo, é influenciado pela filosofia moderna, mas o certo é que essa concepção política dessas correntes filosóficas não é partilhada por Marx. Obviamente, basta ler Marx para saber isso. Marx não acredita que um mero esclarecimento da realidade levará à verdade e logo levará
a uma ação política, um engajamento político revolucionário. Kant achava isso quando escreve o texto. Eu sugiro porque tem facilmente na internet, é um texto relativamente fácil de ler de Kant, e além de ser fácil, é um texto muito curtinho. É um texto que eu acho que tem 5, 6 páginas, que se chama O que é esclarecimento. Né? Você pode achar tanto como o que é esclarecimento, como o que é iluminismo, onde Kant vai mostrar exatamente isso. Né? À medida que você conhece, através da razão, a verdade, você tem politicamente um melhoramento da sociedade. E isso não se provou bem assim ao longo da história. Né? Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, é um texto que justamente mostra o quanto essa conexão é muito menos direta e muitas vezes até invertida. O avanço da razão que produziu avanços tecnológicos, avanços científicos, avanços de conhecimento sobre o mundo, não necessariamente produz um melhoramento da sociedade. Basta ver o que esse avanço fez, por exemplo, na Alemanha nazista. Você tem o Holocausto, você tem os campos de concentração, toda aquela barbárie condenável daquele período, e que certamente tem no avanço da razão, no avanço do progresso, uma instrumentalização desse avanço e dessa razão para fins brutais e irracionais, certamente. Nesse sentido, a gente vai abordar esse problema desses dois ângulos. Então vamos começar pelo ponto de vista filosófico, porque é o ponto de vista menos interessante, para ver se você fica aqui nesse vídeo até o final comigo. Bem, do ponto de vista filosófico, obviamente que, enquanto marxista, eu, Eribaldo, acredito que o marxismo, ele é... E aqui eu não vou chamar de método, porque existem pessoas que chamam de método, tipo Zé Paulo Neto, tem gente que vai dizer que não é um método, tem gente que vai dizer que é uma lógica, tem gente que vai dizer que é uma ontologia. E veja, Lukács vai dizer que é uma ontologia, vai ter outros autores que vão dizer que é uma lógica, vai ter outros autores que vão dizer que é um método. Todos esses autores são grandes marxistas, profundos conhecedores do marxismo. E das duas, se o marxismo é a verdade, ou algum desses marxistas está mentindo, ou é burro, ou nós temos que admitir que é possível, ainda que dentro de limites determinados pela letra do texto, pela análise rigorosa da realidade, pela análise crítica dos textos de Marx, de Engels, da tradição marxista, ainda que haja todos esses limites, há também uma abertura para leituras diferentes e até mesmo antagônicas de interpretação do marxismo, sem que isso caia no relativismo, sem que isso caia numa primazia da hermenêutica sobre o texto. Se é assim, como o marxismo, como eu falei, sendo o método mais adequado dentro da sociedade capitalista para apreender a realidade, e por que eu estou falando isso? Porque o marxismo ele tem um objeto específico, como vai dizer Zé Paulo Neto. O marxismo não é uma teoria sobre tudo, não é uma teoria sobre toda a história humana, ainda que ele vá falar sobre vários pontos da história humana, ainda que ele tenha o que dizer sobre esses vários pontos da história humana, o marxismo não é uma teoria de tudo. Ele tem um objeto específico. Inclusive, ele volta ao passado em outras épocas, em outros períodos da história, através de outros modos de produção, para analisar e estudar outros modos de produção, para entender o capitalismo, perfeito? O próprio Marx, no Capital, ele vai dizer que, na idade, por exemplo, média, havia uma primazia da ideologia religiosa sobre a economia, ainda que a economia foi ela quem fez dessa ideologia religiosa ter a sua primazia. Diferente no capitalismo, onde a primazia da economia é da economia mesmo, por conta da sociabilidade capitalista. Então perceba que nem tudo é analisável a partir de um mesmo lugar da sociedade. É preciso analisar como a sociedade se articula a sua sociabilidade e o seu modo de produção de maneira integrada, através do conceito de totalidade. Ou seja, eu acredito que o marxismo, exatamente por permitir essa análise de aproximações consecutivas e de confrontações consecutivas com a realidade, ele é o melhor método para entender a realidade. Ele é o melhor método, ele é o mais adequado, ele é o que mais me entrega elementos sobre essa realidade. Ele é o que mais me permite compreender as contradições, conflitos dessa sociedade. E ele é o que mais me faz compreender o lugar desse conflito, do ser humano em conflito nessa sociedade, dentro de uma luta que visa uma transformação social. Perfeito? Dito isso, em nenhum momento, nunca, jamais, na minha vida, eu acreditei que o marxismo me entregava
algum tipo de verdade absoluta. Em nenhum momento eu acreditei que o marxismo, só por ser marxismo, ele já me entregava a verdade. Isso é um trabalho. Eu preciso não só estudar e ter acesso a algumas ferramentas do marxismo, mas eu preciso entender religião. Por exemplo, no Brasil, para você entender o Brasil e as contradições políticas, econômicas, sociais. Você tem que entender alguma coisa sobre o avanço das igrejas neopentecostais. E você vai ter que entender essa ideologia, como ela funciona, como ela chega nas pessoas, por que ela chega nas pessoas, por que essas pessoas foram facilmente capturadas por essa ideologia. Aí vem o marxista e faz. Porque a religião é o ópio do povo. Sério, cara. Assim, essa frase vai explicar o avanço neopentecostal no Brasil. Essa frase não diz nada sobre o Brasil, cara. Assim, pelo amor de Deus, essa frase explica o fenômeno religioso de maneira profundamente abstrata. Você, enquanto marxista, tem a obrigação para entender o seu país, o seu local, a sua vida, o seu mundo, de tornar a abstração dessa reflexão concreta. Se você não fizer isso, o reflexo se dá numa atuação política profundamente enviesada, que, em última instância, cai, algumas vezes, num ateísmo, numa militância ateísta abestalhada. Tanto que diversos marxistas não têm uma ojeriza à religião. Como o próprio Marx não tinha uma ojeriza à religião, ainda que fizesse críticas profundas. Porque parte do que Marx entende como produção filosófica, como essa estrutura que alguns podem chamar de metodológica, lógica, etc. Mas parte do que Marx compreende como sendo fundamental nesse processo de captura do real, vem também de Hegel, de uma análise crítica dessa lógica hegeliana, da dialética, disso que todo mundo diz. Ah, mas o capitalismo é assim porque ele é dialético. Isso não explica nada. Dizer que algo é dialético é a mesma coisa que dizer que a água é molhada, que a chuva chove, que o raio clareia, que o trovão faz barulho, que o cachorro late e que o gato mia. Você não vai estar explicando nada do gato dizendo que o gato mia, porque todo mundo sabe que o gato mia. Então dizer que algo é dialético é a mesma coisa dizer por que algo é dialético? E eu responder, porque é dialético. A gente tem que fugir desses jargões. Então você pega, por exemplo, um marxista como Perry Anderson, ele foge desses jargões a tal ponto que você eu vi, o Jones já contou essa história no canal dele, e essa história tava com o Jones por coincidência nesse período, assim, nessa época a gente convivia bastante dentro da universidade. E a gente presenciou isso, assim, de pessoas dizendo que Perry Anderson não era marxista porque ele não estava falando de dialética, de luta de classes, de não sei o quê. Só que não precisa ser marxista não precisa estar recitando todo um jargão dialética, luta de classes, contradição e não sei o quê, para ser marxista. Um bom marxista não precisa fazer isso. E quando você lê Perry Anderson, você vê que todos esses conceitos estão lá, dados, explicados, expostos na explicação dele sobre uma determinada sociedade, sem precisar citá-los. E isso é ser um grande marxista. Isso é falar, é colocar em prática num objeto o marxismo, sem ficar apenas repetindo jargão, que é o que a internet adora. É repetição de jargão para poder animar a torcida e se mostrar conhecedor da verdade absoluta e da ciência imortal do proletariado. E já Hegel, e isso é algo que Marx pega de Hegel, né, ainda que fazendo sua inversão, e aí eu nem vou problematizar isso, porque eu não acho que Marx faz exatamente uma inversão, mas fazendo uma inversão lá, não sei o que, do método de Hegel. Mas o fundamental é que, por exemplo, na fenomenologia do espírito, ou seja, de como a gente toma consciência sobre as coisas, sobre nós mesmos, sobre o mundo, etc., como a gente captura a realidade, é sobre isso a fenomenologia do espírito. Aí você diz, porque Hegel está falando de espírito, é por isso que ele é idealista. Não tem nada a ver. Mas isso não é esse tema. Hegel, inclusive, dessa concepção de senso comum de idealismo, ele está absolutamente distante e ele era contra. Para quem tiver curiosidade, tem um texto de Hegel chamado Quem Pensa Abstratamente, onde Hegel vai criticar exatamente tal percepção de que a realidade ela é formulada pelas nossas ideias. Fecha para parênteses. Na fenomenologia do espírito, Hegel vai dizer que no nosso processo de conhecimento, de constituição da nossa consciência, etc., você se defronta com o real. Esse real, ele produz uma percepção, um conjunto de percepções na gente que vai nos informar algo. A gente vai organizar essas ideias e a gente vai ter a impressão
Por exemplo, o mouse é preto. Ele tem uma determinada tamanho. Ele é um pouquinho pesado, um pouquinho só, um pouquinho pesado. Ele tem um botãozinho no meio. Ele tem um nome aqui em cima. Embaixo ele tem uma tampinha, um laserzinho e uns suportes. Isso é o imediato. Isso explica algo sobre o que é o mouse? Isso não explica nada sobre o que é o mouse. Eu preciso olhar de novo. Porque essas impressões que o mouse me causou, essas primeiras impressões, elas produzem o que Hegel chama de um brilho. Produz um brilho. A gente se fascina por esse brilho. E acha que conhece a coisa porque aquilo nos brilhou, mas não conhece. Você precisa perceber, ao continuar observando, que esse brilho também ofusca a visão. E você precisa continuar enxergando. E continuar enxergando. E continuar até você perceber do que é feito o mouse, como ele é feito, e produzindo cada vez mais conhecimento sobre aquele objeto. Nesse processo de aproximações e distanciamentos consecutivos, que fazem com que o objeto, veja como pouco idealista é essa observação, como o objeto contradiz o nosso conhecimento, nos obrigando a produzir uma outra concepção do próprio objeto. E isso não tem nada a ver com tese, antítese, síntese. Isso aqui é um resumo que eu estou fazendo apenas para bastante resumir, bastante simplificado e vulgarizado para ficar compreendido. Hegel nunca falou as palavras tese, antítese e síntese em sequência, como se fosse um resumo da sua dialética. Ah, mas Marx disse que ele falou. Estava errado. Qualquer coisa aqui na descrição tem meu curso sobre Hegel. Vejam lá, porque eu explico isso direitinho indo para o texto de Hegel. Então percebe que, no materialismo histórico, Marx mantém certa estrutura disso do que Hegel está falando, só que, ao invés de ele olhar para a construção do espírito da sociedade, do mundo, da razão humana, é disso do que se trata, ele está querendo olhar como a própria sociedade produz a sua razão, né? Produz as suas instituições, a sua sociedade, o seu Estado, e assim por diante. Essa é a inversão. Por isso que eu digo que não é uma inversão tão grande quanto a gente imagina. A inversão de Marx é que Marx vai tomar a sociedade como produtora e não tanto quanto o resultado, ainda que para Hegel a sociedade também faça parte da produção. Não adianta explicar aqui, mas o ponto é, não basta você estar munido de um arcabouço conceitual, porque parte considerável do processo de conhecimento não é apenas a formulação de conceitos e a formulação de categorias e a definição e a categorização de instituições, de relações humanas, de modos de produção. É o próprio objeto, por ser histórico, por ser um processo que nos obriga a reformular teoricamente o nosso conhecimento sobre a realidade. E, portanto, não tem como você pegar o que Marx, o que Lenin, o que Mao falaram e simplesmente, porque estudou eles, ter acesso a uma verdade absoluta. E muito menos pegar, ainda que parecesse mais viável, marxistas contemporâneos do Brasil falando sobre o Brasil e tomar o que eles falam como verdade. Porque o objeto, ele necessariamente nega a teoria, porque ele se move. Mesmo que aquele marxista esteja coberto de razão, amanhã ele não estará. Pode 99% certo, mas amanhã não estará. E por isso, o fundamental é perceber que, além disso, dar conta dessa realidade, se o objeto ele se autorreformula e se autoconstitui o tempo inteiro, constantemente, porque ele é histórico, ele é processual, você tem que ir atrás de analisar as próprias produções do objeto. E como a gente está falando da sociedade humana, um bom teórico marxista, ele obrigatoriamente tem que ter muito conhecimento ou buscar sempre se informar sobre a produção da sociedade. E eu não estou falando da produção da sociedade, porque o marxista adora achar que marxismo é economia, né? Só economia. Não é. É simplesmente toda a produção, inclusive cultural, intelectual. Ah, Eribaldo, então isso significa que eu vou ter que estudar Ludwig von Mises. Sim, é isso aí, irmão. Ele diz algo de verdade sobre essa sociedade. A mentira que ele diz algo de verdade sobre essa sociedade. E você tem que saber. Ah, mas eu odeio o pós-moderno. Pós-moderno para mim é lixo. Meu amigo, você pode odiar Jesus Cristo, mas você vai ter que conhecer sobre Jesus Cristo. Você pode odiar Mises, vai ter que conhecer. Porque isso é uma expressão humana de um objeto cujo marxismo tem ali o seu objeto central, que é a sociedade humana sob o capitalismo, é uma teoria social, e que você não vai compreender sem compreender se é um objeto histórico processual e que
se modifica sem os frutos dessa modificação e dessa reprodução humana. Sejam esses frutos bons ou ruins, percebe? Então, quanto mais rico intelectualmente, culturalmente, de conhecimento for o marxista, mais ele tem condições de aprender elementos verdadeiros sobre a realidade. Veja que em nenhum momento eu digo a verdade. E quanto menos ele tem essas ferramentas, inclusive, que fazem com que ele tenha, quanto menos ele tem essa riqueza cultural, intelectual sobre a sociedade, ele vai ter uma riqueza menor sobre o próprio marxismo. Quanto menos ele tem isso, menos ele é capaz de produzir elementos de verdade sobre a realidade. Portanto, filosoficamente falando, não há no marxismo nada que garanta que você vai ler Marx e amanhã o sol da verdade brilhará sobre você. Muito menos o fato de o marxismo ser, ao meu ver e ao ver de todos os marxistas, creio eu, de que o marxismo é o melhor método, mais adequado, que me oferece melhores condições de conceitos, de categorias para compreender a realidade, que não depende só disso, não significa que outras formulações intelectuais e filosóficas, como o estruturalismo, pós-estruturalismo, psicanálise e outras formulações teóricas, não tenham formulado elementos de verdade sobre a realidade. Tanto é assim, boa parte, não é pouca parte não, é boa parte da teoria do valor de Marx é liberal. E isso é textual. Boa parte da teoria do valor de Marx vem de Ricardo. Tanto que tem marxista que vai dizer que Ricardo, ao final da vida, vai se tornar um proto-socialista, um pré-socialista, um quase-socialista. Porque a teoria do valor de Ricardo, Marx bebe dela bastante, profundamente. Ah, mas ele fez isso criticamente. Sim, amigo, fez isso criticamente, mas pegou mais de boa parte. E quando a gente diz, porque a impressão que eu tenho é que quando um marxista diz assim, tem que ler criticamente, tem que esculhambar o outro. Eu nunca vi nenhum marxista de internet dizer assim, não, até sou a favor de Foucault, mas tem que ler criticamente. E aí começa a tecer elogios a Foucault. Não, é sempre depois vem uma esculhambação. Então tu não tá lendo criticamente, tu tá lendo pra esculhambar, pô. Ler criticamente não é isso não, viu, filho? É outra coisa. Então percebe que não é tão simples assim a ligação entre um método, uma lógica, uma teoria como o marxismo, que ainda que seja mais adequada para compreender a realidade, o caminho para encontrar elementos de verdade, extrair esses elementos de verdade da realidade, não é tão direto quanto se acha. Porque Marx não é um autor do esclarecimento como Kant. Ele não acha que as coisas são diretas. Ele não acha que há um método racional que se aplica à realidade e logo você acessa a verdade. Não é assim. Claro que eu estou fazendo uma redução absoluta aqui de Kant, tá, gente? Leiam o texto que é esclarecimento, leiam Kant, Crítica da Razão Pura, texto importantíssimo. Chatíssimo, porém importantíssimo. E bem, o segundo ponto, consequência desse, que vai ser um pouco mais curto, porque a parte filosófica é um pouco mais difícil, é que muitos marxistas, por ter essa concepção de que se eu tenho um método que vai me dar a verdade, e se eu tenho a verdade, eu estou na frente politicamente. Eu saio na frente politicamente. Porque a verdade é poderosa. Não é. A verdade não é poderosa. Ela é muito... Até porque não existe algo como a verdade. Existe uma produção da verdade, uma produção intelectual da verdade, que tem critérios, que tem método, que tem referenciais científicos inúmeros, mas não existe, tipo, a verdade no sentido bíblico, né? Deus existe, porque é a verdade. Você tem que ter o quê? Fé. A verdade. Não existe a verdade absoluta sobre nada. Isso é importante dizer, que também não significa que é um relativismo pós-moderno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dizer que não existe a verdade absoluta, que inclusive é algo bem idealista nessa concepção de que existe a verdade. É bem idealista, né? Se você é marxista e acha que existe a verdade, parabéns, você é idealista. Ou pelo menos um metafísico com bastante força, né? Por assim dizer. Mas bem, voltando para essa brincadeira com os jargões filosóficos aqui, o grande ponto é que muitos desses marxistas que acreditam que, bem, você tem a verdade, eu estou com a verdade, e por estar do lado da verdade, eu estou na frente politicamente, isso é fundamental, e etc, etc, etc. E aí eu fico me perguntando, se é só uma questão de ter a verdade e tendo a verdade eu tenho mais força, esses marxistas estão esperando o quê para ir... Tá todo dia feito muitos pentecostais que eu conheci no bairro que eu morava,
que vinha com a plaquinha Jesus está voltando e ia para a mesma estação do metrô que eu, para pegar o metrô e ficar indo e voltando no metrô com a plaquinha pregando a palavra de Jesus, porque Jesus está voltando. Esse cara acredita na verdade, pô. E tá ali divulgando a verdade dele, para que as outras pessoas descubram. Só falta isso pro marxismo, percebe? Só que não é assim. Não basta você estar certo. Você precisa lutar politicamente para que as pessoas acreditem que você está certo. Porque se a aparência das coisas fosse igual à essência das coisas, toda ciência seria inútil, já dizia Marx. Portanto, a elaboração da verdade, por isso que a verdade é uma elaboração científica, a elaboração de verdades seria desnecessária. E ela passa por mediações intelectuais, mediações teóricas, mediações reflexivas, conceituais, categoriais, filosóficas, etc., para que você perceba algo de verdadeiro. Por quê? Porque quando você olha imediatamente para algo, como disse Hegel, o que você enxerga é um brilho que engana os seus olhos e faz você acreditar que você conhece algo. Contudo, nós vivemos todos permeados por essa imediaticidade da vida. E, portanto, você precisa trabalhar politicamente, não para apresentar a verdade para as pessoas, mas para que elas acreditem em você. Porque elas são capazes de chegar, mesmo que sem o arcabouço conceitual e teórico e intelectual, etc, etc, etc. Não precisa disso. Mas elas são capazes de compreender o que está acontecendo. Só que essa capacidade não se dá através de um esclarecimento intelectual, ainda que isso seja parte do processo e parte da luta política. Dar ferramentas intelectuais para as pessoas é fundamental, mas isso não é o elemento decisivo. O elemento decisivo é político. As pessoas precisam entender politicamente que elas precisam sair daquela situação. Ao entender isso, elas olharão para a realidade com outra percepção. Elas precisam entender politicamente que elas têm poder político para transformar a realidade. E elas passarão a olhar a realidade com outros olhos, com outras possibilidades de percepção. Quando você coloca o marxismo como detentor da verdade, e portanto a verdade é um grande trunfo, a verdade é um trunfo importante, mas ele não é decisivo. A gente precisa estar ao lado da verdade, mas ela não é, e isso não significa que ela é decisiva politicamente. Ela é mais uma ferramenta, como outra qualquer. Isso significa que o grande elemento decisivo é político. Quando o marxista acredita que a verdade é politicamente um elemento central, ele anula a luta política. E aí não se trata mais de luta de classes. Se trata de revelação da verdade. E aí você tem que pegar uma plaquinha, escrever aqui na plaquinha assim, Marx está voltando, e ir nos metrôs pregando a palavra de Marx. É obviamente que nesse vídeo eu fiz uma série de reduções, de generalizações intelectuais, enfim, de jargões filosóficos, etc, etc, etc. Senão não ia dar tempo de explicar nada. Tem um curso onde eu falo sobre Hegel, onde eu vou falar um pouquinho sobre Kant e vou falar sobre Marx também, que está aqui na descrição, que se chama Desvendando a Dialética, uma introdução ao pensamento de Hegel, lá na classe esquerda. Está aqui, vejam lá, quem quiser, lá tem material de leitura, etc. Teve lives de tira dúvidas já, então tem muita coisa boa para vocês aprofundarem tudo isso que aqui. Você, estudante de filosofia da graduação, você que estuda filosofia, eu sei, tem problemas, é isso aí, mas é parte do ter que reduzir o que falar, né? Lá no curso, bastante completo, bastante outra pegada, onde a gente vai abordar as questões filosóficas. Dito isso, acredito que a mensagem geral está aqui colocada. Vamos ter cuidado com alguns discursos para a gente não deixar de ser marxista, ou então, ao ser marxista, virar muito mais um pregador religioso do que um marxista. E aí esquecer que a luta de classes é conflito político e não uma revelação da verdade, tal qual o nosso Moisés contemporâneo, Karl Marx, nos legou. É isso, pessoal. Muito obrigado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas valeu aí a paciência. Tchau, tchau e até a próxima.